Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim indicar pra vocês alguns livros de contos de terror. Recentemente saíram dois vídeos aqui no canal onde eu citei alguns deles, só que para não aparecer livros repetidos eu escolhi outros. E se você quiser ver livros de contos de terror com a temática assim, mais infantil, eu citei ele junto com os outros livros infantis. Vou deixar esse vídeo aqui nos cards pra vocês. E pra quem gosta de HQ, eu citei duas HQs no vídeo de HQs pra você ler no Halloween, que são HQs de contos. Então você corre lá. Também vou deixar esse vídeo aqui nos cards pra vocês conferirem. E nesse vídeo eu vou dar dica de outros livros pra não ficar muito repetitivo, tá bom? Mas antes de eu começar a falar sobre os livros aqui, por favor, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de se inscrever no canal se você não for inscrito. E também de ativar o sininho de notificações para você ficar sempre por dentro de quando tem vídeo novo por aqui. Se você chegou aqui agora e caiu aqui de paraquedas ou da vassoura, os vídeos estão sempre saindo às quartas-feiras, às 7 horas da noite. E aos domingos, 1 da tarde. Então, estou liberando vídeo 2 vezes por semana. Tentarei manter esse ritmo de postagem pelos próximos meses também. Então, aproveita e já ativa o sininho e se inscreve no canal. Lembrando também que se você tiver interesse em comprar algum livro dos que eu citei aqui, ou qualquer outro livro, ou qualquer coisa na Amazon, compre com o meu link que está aqui embaixo no box de descrição. E comprando por esse link você ajuda o canal, mas você não paga nada a mais por isso. Aqui embaixo também tem todas as minhas redes sociais. E por lá eu sempre tô batendo um papo com vocês, então me sigam lá. Então vamos deixar de enrolação e vamos para os livros. O primeiro livro que eu queria mostrar pra vocês é um nacional, que eu gosto muito, que é Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e Outros Contos Macabros. Eu reli esse livro recentemente porque a Lilian, uma amiga minha, ela tava querendo ler esse livro e ela falou que tinha medo de livro de terror, então eu acabei relendo com ela. Aqui nós vamos ter, na verdade, recontos de fada numa versão mais sombria do que o normal, né? Porque se você for parar pra pensar bem, nos contos de fada já acontecem umas coisas bem esquisitas. Tipo, criança largada na floresta, beijando defunto na floresta, tudo esquisito acontece na floresta. Mas eu gosto muito desse livro porque, assim, você trabalhar numa história onde muitas pessoas já fizeram novas versões sobre aquilo, isso prova que você tem que ter uma mente muito criativa para você conseguir fazer uma outra história nova e conquistar o leitor. Mas eu achei que o autor soube aproveitar muito bem esses elementos que já são macabros das histórias para poder fazer os recontos. Alguns dos contos se conectam aqui, o que prova que todos eles se passam no mesmo universo. E o que eu mais gostei foi o da Samara Rapunzel, porque o autor, além de estar fazendo um reconto da Rapunzel, ele ainda misturou com alguns elementos de um filme de terror. Então eu gostei bastante, principalmente do que aconteceu com os personagens no final. O próximo livro de contos que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que dessa lista ele é o que eu mais gosto. Até porque ele é um pouco mais pesado em alguns aspectos e eu tô falando de O Bazar de Sonhos Ruins, do Stephen King. Aqui nós vamos ter 18 contos e 2 poesias, mas assim, as poesias, se você quiser fingir que não existe, você pode. Por quê? Até o King fala que as poesias dele são ruins e, sinceramente, eu tenho que concordar, desculpa. Mas se você gosta de poesia, aí talvez pra você tenha salvação. Aqui nós vamos ter vários tipos de conto, tanto que levem em conta elementos sobrenaturais ou não. Por exemplo, aqui tem contos que falam sobre questões de moralidade, sobre vida após a morte, pessoas com superpoder ou situações misteriosas que não tem uma explicação do porquê que aquilo está acontecendo. Também tem um conto que se chama Urque, tem ligação direta com a série da Torre Negra. E isso me faz lembrar que antes de cada conto tem um texto autobiográfico que o King vai contando como surgiu a ideia para aquele conto, em que momento foi aquilo, por que ele resolveu criar aquela história. Tem algumas que são até engraçadas, né? Porque, por exemplo, esse King fala que na época a Amazon estava querendo que um escritor escrevesse um conto, né? Uma história onde utilizasse o Kindle como um elemento, porque na época era o lançamento do Kindle de segunda geração. E eu adorei esse conto, vocês não têm ideia. Mas eu fiquei muito feliz de estar lendo numa edição física e não no Kindle. Porque eu acho que se eu estivesse lendo no Kindle, eu acho que eu ia ficar um pouquinho impressionada. 1081 também foi um conto que eu adorei, que na verdade é sobre um carro que meio que se alimenta de pessoas. E a ideia pode não parecer muito sensacional, mas a aflição que eu senti
pelas crianças envolvidas na história, nossa, não tem condição de eu explicar aquilo, que eu tava desesperada pela vida daquelas crianças. E sobre contos que não tenham um elemento sobrenatural, por exemplo, tem um conto que se chama Uma Morte. Ele não tem elemento sobrenatural nenhum, mas eu acho que foi uma das histórias que ficou presa na minha cabeça por mais tempo, assim, na minha vida. Porque que nós vamos ter um delegado que tá tentando descobrir se o acusado realmente matou uma garotinha. Só que, assim, essa história se impregnou na minha cabeça porque eu li esse conto e eu saía pra resolver as minhas coisas, sabe? Tipo, faculdade, mercado, essas coisas assim. E às vezes eu me pegava pensando nessa história de tão presa que ela ficou na minha cabeça. Não vai dar pra eu falar de todos os contos aqui, né? Porque senão eu teria que fazer um vídeo só pra esse livro. Mas eu adorei esse livro de contos. Foi o primeiro livro de contos do King que eu li. Com certeza eu vou ler mais livros de conto dele. Até porque ele é meu autor favorito. Tenho um sonho de conseguir ler tudo que esse homem escreveu? Tenho. Mas como esse homem dorme e acorda e já faz um livro novo, eu não sei se vai ser possível. Mas a gente vai tentando, né? E eu adoro esse livro e super recomendo. O próximo livro que eu vou citar aqui, eu não tenho a edição física comigo porque eu li emprestado. E ele faz parte de uma série de livros de contos. Alguns anos atrás, provavelmente você deve ter escutado falar sobre um livro chamado Formaturas Infernais, que era o primeiro livro dessa série. Se você gosta muito de livros de conto e quer uma coisinha mais leve e tal, você não gosta de um terror muito pesado, você pode ler a série completa, mas eu indico, assim, especialmente o quarto livro, porque foi o livro que eu mais gostei, que é o Férias Infernais. Inclusive, na época que eu li esse quarto livro, eu fiz até uma resenha, sem spoiler, claro, e eu deixei ela lá no blog, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem. E algo que também me ajudou a fixar bastante as histórias na minha cabeça é porque eu li num período de férias. E isso super combinou com a temática do livro, porque os personagens aqui estão sempre em uma viagem, num mochilão, num cruzeiro, alguma coisa do tipo, sabe? Os contos não são muito aterrorizantes desse livro, eles são bem mais leves, eu acho até que seria indicado para leitores iniciantes no gênero. Nesse livro tem 5 contos, incluindo um conto da Cassandra Clare, não tem nada a ver com os Instrumentos Mortais, é uma história completamente à parte, tá, gente? Também tem a Maureen, acho que é Maureen Johnson, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela também já trabalhou com a Cassandra. E o conto que eu mais gostei foi o da Libba Bray, que é a mesma autora de Belezas Perigosas. Por sinal, também recomendo. O próximo livro que eu vou indicar pra vocês foi uma leitura recente, eu fiz esse mês, na verdade, que foi Kauai. Aqui nós vamos ter contos de terror que se passam em países asiáticos, mas que foram escritos por autores nacionais. Se você não teve muito contato com histórias de terror japonesas, por exemplo, eu acredito que você vai amar esse livro, porque é um terror bem diferente do que a gente normalmente vê por aí. Com certeza vai te surpreender. Mas se você, assim como eu, consome muito terror japonês, seja em filme, mangá, você vai se divertir com a história, mas talvez você não se surpreenda tanto assim. Porque, pelo menos pra mim, algumas histórias, pelo visto, tiveram inspirações em outras lendas e outras histórias de terror japonesas que eu conheço, então não foi tão inovador, mas eu gostei dos contos, eles são muito bem escritos. Eu marquei aqui meus 3 contos favoritos, eu não sei se vai dar pra vocês verem por causa da luz, mas o primeiro deles foi o Money, que aqui nós vamos ter a história de uma modelo que ela bebe uma poção pra tentar emagrecer e vencer as concorrentes dela na agência de modelos. Além do próprio terror em si da história, eu acabei enxergando uma crítica aqui que eu gostei muito, que é relacionada à pressão psicológica que as pessoas têm sobre o seu peso, sobre o seu corpo e como que algumas delas acabam desenvolvendo distúrbios alimentares. O outro conto que eu gostei muito foi o da Fuguruma Iobi, que é baseada numa lenda onde é um espírito de artefato. E esse espírito em particular, ele se apega a pilhas de cartas de amor. E eu fiquei muito surpresa porque tem muito tempo que eu não escuto falar sobre esse yokai e eu gostei muito dessa história. E o outro conto que foi meu favorito foi O Homem Corda, que fala sobre um serial killer e tem criaturas místicas envolvidas ali, que no caso são as kitsunes, que é aquela raposa de 9 caudas, sabe? E como eu amo essas criaturas, não tinha como eu não gostar dessa história. Mas está aqui, eu super recomendo esse livro, principalmente para quem nunca teve um contato com terror asiático, com terror japonês. O próximo livro que eu vou mostrar, eu já comentei sobre ele com vocês, e vocês sabem que esse é um dos meus livros favoritos e autor favorito,
que é O Vilarejo, do Rafael Montes. Aqui nós vamos ter a história de um vilarejo que acabou ficando isolado por causa de um período de inverno intenso e, consequentemente, as pessoas desse vilarejo estão passando por diversas dificuldades. Cada conto vai estar falando sobre a vida de um dos moradores desse vilarejo e cada um vai estar abordando a temática de um pecado capital. Mas o mais legal é porque todos os contos se interligam, independente da ordem que você lê. A ordem que vem no livro é a ordem que eu recomendo, porque eu acho que fica super bacana, porque mesmo eles não estando em ordem cronológica, o livro acaba funcionando como uma espécie de quebra-cabeça para você juntar tudo e montar a história completa. E isso com certeza foi uma coisa que deixou a narrativa muito mais interessante. Então é isso, gente. Essas são as minhas indicações de livros de contos de terror. Lembrando que, para quem gosta de HQ, eu falei sobre 2 HQs de contos de terror no vídeo de HQs para você ler no Halloween. E quem quer uma coisa mais leve, tem 3 livros de contos no vídeo de livros infantis macabros. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui nos cards para vocês conferirem, porque aí vocês vão ter mais indicações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar um like, nem de se inscrever no canal. E também ativem o sininho de notificações para vocês ficarem sempre por dentro de quando tá saindo vídeo novo por aqui. Lembrando que se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, compre pelo link que tá aqui embaixo, porque você ajuda muito o canal dessa forma e você não paga nada mais por isso, tá bom? Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!